pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre produtividade industrial, a respeito qual a importância dessa área dentro da indústria. Nós vamos perceber que toda indústria ela necessita de produzir cada vez mais, e para isso existe um componente que é a produtividade, onde nós podemos medir se está bem ou não as atividades da produção. Para isso é necessário que tenha constantes estudos e melhorias. É algo que deve ser constantemente pesquisado, estudado e melhorado para que possa ocorrer cada vez mais melhorias no âmbito da produção. De acordo com Nigel Slack em seu livro Administração da Produção, a produção industrial é a reunião de recursos destinados à produção de seus bens e serviços, ou seja, o processo de transformação da matéria-prima em produto acabado. Toda vez que nós temos o caso em que eu pego uma matéria-prima, executo operações e logo após essa matéria-prima é transformada em um produto acabado, nós teremos e precisaremos de uma produção industrial. A produtividade é a relação da quantidade de produto ou serviço de acordo com o tempo gasto para executar o mesmo, com o valor gasto para sua transformação. Produtividade não é considerar somente a maior quantidade, é preciso avaliar também o custo e a qualidade dos serviços. Muitas vezes as pessoas pensam que a quantidade de produto que está sendo executado é a minha quantidade. Nós podemos perceber algumas vezes que a empresa ela produz muito, porém ela tem um alto custo de produção. Em comparação com outras indústrias ou com alguns concorrentes, ela é pouco competitiva. Por quê? Porque o seu custo de produção é maior do que as outras. Então, uma das coisas que nós devemos observar sobre produtividade é a questão do custo. Porque a produtividade ela não é baseada apenas em quantidade, mas é necessário que o custo e principalmente a qualidade do produto ou serviço esteja em alta. Não adianta nada eu produzir uma grande quantidade de produtos e eu ter que retrabalhar esse produto. Toda vez que eu tenho que retrabalhar um produto, eu estou baixando a minha produtividade. Por quê? Para mim contar a produtividade, é necessário que o produto esteja acabado e ele esteja apto para ser encaminhado para venda ou entrega. Ok? Então, dessa forma, eu não posso ter um produto que esteja necessitando de algum retrabalho. Na nossa produtividade, então, no estudo de nossa produtividade, é necessário que os produtos estejam com boa qualidade. Dessa forma, nós podemos medir, aí sim, nós teremos uma produtividade verdadeira. O custo de produção é o valor aplicado na fabricação de um produto ou serviço, considerando os gastos com a mão de obra e demais recursos necessários para a execução do mesmo. Toda vez que eu tenho que produzir algo, eu necessito investir uma quantidade de dinheiro, seja para a mão de obra, seja para comprar um equipamento, seja para obter algum tipo de recurso para me produzir aquele bem ou serviço. Por exemplo, quando eu vou produzir uma fábrica de salgados, ela produz salgados para entrega, ela necessita de mão de obra, precisa de óleo, ela precisa de uma frigideira, precisa de gases para esquentar a panela. Ou seja, ela necessita de várias coisas. Tudo isso precisa de um custo. Tem um custo e esse custo ele está diretamente relacionado com a minha produtividade. Ok? Dentro das indústrias, nós temos um fluxo constante que nós podemos dizer que eles são fluxos que possibilitam a gente entregar algum tipo de bem ou serviço. Porém, existem algumas situações onde essa situação era interrompida através dos gargalos de produção. Então, o que seria um gargalo de produção? O gargalo de produção é o estrangulamento do fluxo de produção, o qual ocasiona a redução da capacidade produtiva e o aumento de custo de produção. Ora, se eu tenho uma redução da minha capacidade produtiva, automaticamente eu tenho um aumento de custo. Por quê?
Porque se eu reduzo a minha capacidade produtiva, eu tenho menos capacidade de entregar. Desta forma, o recurso que eu tenho para gastar, ele vai ficar estrangulado em poucos produtos. Ou seja, em vez de eu entregar 10, eu vou entregar 2. Né? Dessa forma, o gargalo limita a quantidade de produtos acabados na linha de produção e reduz a capacidade de entrega da empresa. O que seria então uma produção eficiente? Seria o local onde o processo ocorre conforme os procedimentos pré-estabelecidos, com a qualidade satisfatória e dentro dos tempos programados. É uma empresa, vamos dizer, dos sonhos de todo empresário. Por quê? Porque a eficiência está relacionada com a habilidade bem treinada da mão de obra e do bom desempenho dos equipamentos envolvidos no processo. Para que uma produção seja eficiente, é necessário ter treinamentos, é preciso ter monitoramento, é preciso ter um sistema de manutenção onde possibilite que os equipamentos funcionem em dia. E além do mais, é preciso haver estudos para que com os recursos que eu tenho, seja de material, seja de mão de obra, sejam bem utilizados. Eu não posso ter uma produção em que os meus recursos são mal utilizados. Como é ser mal utilizado um recurso? Por exemplo, um equipamento que eu consigo produzir 1000 peças por hora. Se eu estiver utilizando esse equipamento e esse equipamento me está fornecendo apenas 800 peças por hora, eu estou tendo uma perda de 200 peças por hora, ou seja, meu equipamento está menos eficiente. Ele estaria totalmente eficiente se ele tivesse entregando a capacidade completa, ok? Então, quem seriam os envolvidos no processo? Seria a mão de obra direta e a indireta. Dentro de cada processo produtivo são envolvidos mão de obra direta e indireta, que são os colaboradores em contato direto com o produto, o pessoal administrativo e de apoio externo, os quais influenciam no custo de produção e são responsáveis pela eficiência do processo. Quer dizer, todo o pessoal envolvido na fabricação do produto é o meu pessoal envolvido no processo. Esse pessoal precisa estar bem treinado, esse pessoal precisa estar motivado, esse pessoal precisa perceber alguma variação no processo. Quando eu tenho um processo rodando perfeitamente, as pessoas dentro do processo conseguem identificar qualquer tipo de avaria que possa ocorrer. Se o equipamento está funcionando bem ou não, essa pessoa bem treinada vai conseguir identificar. Por quê? Porque o fluxo de produção vai estar ocorrendo normalmente. Toda vez que o fluxo de produção ocorre com algum tipo de imperfeição, ou se, por exemplo, ele recebe algum tipo de insumo que é utilizado para a fabricação do processo com defeito, ele vai conseguir identificar esse processo. Então, dessa forma, os envolvidos no processo requerem treinamentos, requerem motivação e requerem estar bem dispostos para fazer o produto em si. O processo é a forma como o produto ou serviço é executado. Ele varia conforme o grau de dificuldade e quanto à relação com os equipamentos necessários à sua execução. Cada equipamento, cada processo é diferente um do outro. Uma empresa que fabrica shampoo, por exemplo, ela possui equipamentos de um processo diferente daquela que produz, por exemplo, ferro e aço para a indústria. Cada produto requer uma quantidade de equipamentos, requer um treinamento para desenvolvê-lo, ele necessita ter um treinamento à disposição do processo, para que o processo haja com rapidez, velocidade e eficiência. Existem 3 formas principais de processo: os processos manuais, semiautomáticos e os processos automatizados. Um processo manual é um processo que muitas vezes ele não requer máquinas ou equipamentos. Eles requerem apenas ferramentas para estar utilizando e para estar executando algum tipo de serviço. Um processo manual, ele é um processo mais simples. Ele requer sim uma mão de obra especializada, que uma mão de obra que precisa ter habilidade para executá-lo, ok? Já no um processo semiautomático, nós vamos encontrar nesse processo equipamentos que necessitam da intervenção humana para estar funcionando.
ele precisa de um operador, ele precisa de uma capacidade dessa pessoa em estar trabalhando com aquele equipamento. Então, é um processo semiautomático, onde existem as pessoas envolvidas no processo, a mão de obra direta, e existem também equipamentos e máquinas dentro do processo. Já no sistema automatizado, é um processo mais complexo, é um processo onde tem alto volume de produção, é um processo onde existem grandes quantidades de equipamentos automatizados, equipamentos que necessitam de uma mão de obra mais especializada, não só para operar, mas como também para dar manutenções e as correções necessárias, ok? Muito bem. Vamos falar agora um pouco sobre o esforço de produção. O que seria esse esforço de produção? O esforço de produção é o valor gasto para produzir um bem ou serviço. Deve ser considerado todos os custos envolvidos diretamente na fabricação do mesmo, como por exemplo, salário, encargo, custo de equipamento e demais itens relevantes para a produção do produto. Um esforço de produção, ele envolve recursos financeiros. É o que uma produção precisa financeiramente para funcionar. Eu não consigo produzir, por exemplo, produtos químicos sem ter que investir. Eu tenho que ter um equipamento, tenho que ter uma mão de obra, treinamento, tudo isso que eu tiver que gastar, nós vamos considerar para o nosso cálculo quanto a esforço de produção. E por que medir então a produtividade nos processos industriais? Bom, é necessário para a programação da produção. É preciso monitorar a eficiência das operações, ou identificação de gargalos e elaborar projetos de melhoria para a redução do custo e aumento da quantidade produzida. Ou seja, medir a produtividade é muito importante para a produção. Uma produção ela não pode ficar sem medir sua produtividade, sem medir a minha quantidade de produtos e o que eu estou fazendo, qual é o gasto que eu estou tendo para aquilo ali. A produtividade ela nos fornece um dado, um número, onde eu vou pegar esse número e verificar se está bem ou não. Eu preciso ter também um parâmetro. Primeira vez que eu vou medir a produtividade, eu não tenho parâmetro. E esse parâmetro ele pode ser obtido através dos meus concorrentes, através da capacidade produtiva de cada equipamento. Por exemplo, eu tenho uma linha de produção semiautomática que existe um equipamento dentro da minha linha que consiga produzir 2.000 peças por hora. Ou seja, eu tenho um parâmetro de 2.000 por hora. Qual seria o correto? O correto é eu estar balanceando essa linha para que essa linha consiga entregar 2.000 peças por hora. E para que isso ocorra, é preciso verificar o que essa máquina precisa para funcionar. Envolve uma capacitação para todos os funcionários, todos envolvidos no processo, envolve uma boa manutenção, bom treinamento. Então tudo isso é importante e eu devo estar medindo a minha produtividade para verificar se está bem ou não. Cálculo da produtividade. O que seria o cálculo da produtividade? É a razão entre o que é produzido, o custo gasto na execução, ou seja, o que eu estou produzindo por hora e o que eu estou gastando por hora. Eu posso estar produzindo uma grande quantidade por hora, mas estou tendo um custo muito alto. Ou o contrário, eu estou produzindo pouco e tendo um custo muito alto, ou eu estou produzindo muito e tendo um custo muito baixo. Como que a minha produtividade está? Está bem ou está ruim? Na produtividade, quanto mais produto eu consigo entregar por hora, ou quanto menor o custo de produção, maior será a minha produtividade. Como assim? Quanto mais eu tenho um custo, por exemplo, para produzir. Eu produzo 1.000 peças a um custo de R$500 por hora, correto? Se eu conseguir entregar, em vez de 500, eu conseguir entregar 800 peças com esse mesmo custo, eu vou estar tendo maior produtividade. Ou ao contrário, eu entregar essas 500 peças, mas se eu reduzir o meu custo de produção, eu estou também aumentando a minha produtividade. Eu estou conseguindo produzir mais com menos, gastando menos. Como seria então o cálculo dessa produtividade? Através do método Congix, nós podemos perceber que produtividade é a quantidade de produtos entregues sob esforço de produção. Bom, essa fórmula é uma fórmula que a gente consegue perceber em vários autores.
né, essa quantidade de produtos entregues sob esforço de produção. O mais importante desse cálculo não é o cálculo em si, e sim o que eu vou fazer com esse indicador. O que eu vou fazer com esse indicador de produtividade? O que eu vou fazer com ele? Se eu apenas calcular e deixar vago essa informação, isso não vai ser suficiente para obter melhoria de produtividade. Eu tenho que ter condição de pegar esse índice e melhorá-lo constantemente. Ou eu aumento a quantidade de produtos entregues com o mesmo custo, ou reduzo o custo com a mesma quantidade. Muitas vezes as empresas optam por estar aumentando a produtividade com a maior quantidade de produtos. Ou seja, elas querem, uma grande parte das empresas querem manter o seu custo e cada vez mais produzir mais. Isso já é um aumento de produtividade. Agora, como que faz isso? Primeiro, nós temos que ter um histórico da produtividade. Como eu falei para vocês, o número em si ele não é nada sozinho. Eu preciso de monitorar esse índice de produtividade. Ele serve para ter uma referência ao longo do tempo sobre a variação e ganhos referente à eficiência do processo. Primeiro, eu faço a medição e começo a fazer um histórico. No mês X eu fiz, o meu índice de produtividade é esse. No outro mês, qual que é o meu índice de produtividade? Aumentou ou baixou? Por exemplo, meu índice de produtividade deu 37, é um índice, tá? E no mês seguinte deu 38, opa, melhorou minha produtividade. Aí eu tenho que analisar se a minha quantidade de produto que aumentou ou se o meu custo que baixou. Ou, por exemplo, no mês seguinte a minha produtividade baixou, em vez de ser 37, ele passou para 35. Opa, já é um outro indicador, então eu tenho como monitorar. E como que eu faço isso? É através do histórico da produtividade. E com esse histórico eu consigo montar o meu plano para melhoramento de processo. Aí sim que é o mais importante, tá? Não importa se eu tenho um índice bom ou ruim. O importante é que eu pego esse índice e monto um plano para melhoramento do processo. Obter um processo eficiente requer melhorias constantes, as quais devem ser elaboradas com bons indicadores, com uma boa participação dos envolvidos no processo. Bom, para mim montar um plano de melhoria de produtividade, quem são os responsáveis diretamente pelo processo? Dentro de um processo eu tenho mão de obra e eu tenho equipamentos, ok? Eu tenho máquinas e equipamentos. Então, para que eu possa fazer um bom plano, eu preciso fazer um monitoramento, fazer uma análise do que eu posso ou não fazer, e eu tenho que ter participação de pessoas. Eu tenho um livro onde é feito a distribuição no site do Instituto Congix, onde eu falo justamente sobre quais são as melhorias que podem ser feitas e qual é o passo a passo desse plano de melhoramento de processo. Muitas vezes, um equipamento ele não precisa sofrer radicalmente uma melhoria, né? Ele não precisa transformar aquele equipamento ali em um super equipamento todo automatizado. O objetivo do melhoramento de processo é obter um ganho de produtividade consistente. Eu posso fazer uma melhoria, uma pequena melhoria, outro mês uma pequena melhoria, e dessa forma o custo de melhoramento será pequeno ao longo do tempo, e a minha margem de aceitação pelo pessoal do processo vai ser muito maior do que se eu fizer uma modificação totalmente radical. E o que eu ganho com o aumento de produtividade? Primeiro, monitorar o processo com a identificação de sua produtividade proporciona à empresa uma capacidade de perceber suas falhas e corrigi-las, a fim de obter melhores resultados e um crescimento constante de sua lucratividade. Pessoal, as empresas funcionam para gerar lucros. Elas precisam ter um retorno. Se a empresa funcionar para somente produzir e não ter um ganho de lucratividade, essa empresa ela está fadada ao fracasso. As empresas necessitam de crescimento, elas precisam de investimento. Para isso, ela tem que ser uma empresa produtiva, ela tem que gastar bem os recursos. Dessa forma, ela tem que ser uma empresa produtiva, ela tem que monitorar seus processos. As pessoas envolvidas no processo devem estar atentas. Todas as pessoas que conseguirem ajudar nisso, será uma pessoa que vai ser diferencial naquela linha de produção. Então, nós precisamos ter uma equipe voltada para
estar sempre melhorando a produtividade. Para quê? Para que a empresa possa ter grandes lucratividades e para que as pessoas sim consigam manter suas posições e ter um crescimento constante na empresa. No próximo vídeo, então, nós vamos estar falando sobre a planilha do cálculo da produtividade. Como que nós vamos monitorar isso? Como que nós vamos medir? Como eu falei com vocês, nós vamos estar mostrando como se obter um indicador. Tá? Esse cálculo de produtividade é apenas um dos passos onde a gente ganha a produtividade da empresa. O mais importante, como eu falei com vocês, é pegar esse índice e fazer algo com ele, fazer o seu histórico e montar um plano para aumento de produtividade. Então, dessa forma, no próximo vídeo, eu estarei mostrando para todos vocês como se utiliza essa planilha de cálculo da produtividade. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.